Que a paz do Criador esteja conosco, senhores. Desde já eu peço que se inscreva no canal, comente, dê o like, compartilhe, para que possamos crescer como uma comunidade de discernimento, de compreensão, de entendimento, de reflexão e que possamos saber interpretar os fatos que acontecem no nosso mundo cheio de crises, diferenças, complexidades e incertezas. Então, dentro disso que eu acabei de falar agora, eu vou estar falando hoje sobre o tripé macroeconômico, um mecanismo perverso, eu acrescento, e corrupto. O tripé macroeconômico, ele é um mecanismo neoliberal implantado aqui pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso na nossa economia. O prefixo neo, ele vem de novo, né? E liberalismo remonta ao liberalismo, traz a ideia do liberalismo do século XVII lá, com John Locke, século XVIII com Adam Smith. Então, há um entendimento que esse neoliberalismo ele se trata daquele mesmo lá do século XVII e do século XVIII. Então a gente vai estar vendo aqui se realmente se trata. Na prática, esse neoliberalismo ele significa o quê? O desmonte do estado de bem-estar social. Ou seja, o estado, através do desenvolvimento social, ele vai trazer a realidade do pleno emprego, né? Seguridade social, direitos sociais, trabalhistas, redução da desigualdade, ou seja, políticas públicas que vai corrigir erros históricos, e é bom lembrar para os senhores que o Brasil tem uma trajetória de 380 anos de escravidão, que ajudou a construir uma desigualdade social, histórica, brutal, não resolvida. Isso eu explico nos vídeos anteriores. Nós evidenciamos através de favelas, de bolsões de miséria, enfim, de uma série de mazelas sociais. E essas políticas públicas implementadas por um Estado que investe na sua população, ele vai no sentido de corrigir erros e mazelas históricas. Agora, a pregação neoliberal vai vir na contramão disso tudo. Ela vai vir com a ideia de austeridade, cortes de gastos públicos e investimentos públicos, redução de direitos sociais e trabalhistas, hegemonia do Deus mercado, privatizações, tudo isso a gente vai ouvir, porque esse é o conteúdo da pregação neoliberal. Voltando à questão lá do século XVII, quando a gente compara com o que está hoje aí diante dos nossos olhos, nós só podemos chegar a uma conclusão. É um liberalismo distorcido, ou é um liberalismo falso. Por quê? Porque ele coloca a economia à frente ou acima da sociedade e até mesmo da vida. Eu quero só que os senhores se lembrem que a sugestão de muitos é que durante a pandemia era para tudo continuar normal, porque pelo medo da economia ruir, né? Ou seja, as pessoas poderiam arriscar suas vidas, dar as suas vidas, mas preservar a economia. Não era esse o pensamento de John Locke no século XVII. E muitas pessoas, dentro desse conceito neoliberal, eles de fato têm colocado a economia ou o dinheiro ou a propriedade privada, os lucros, à frente da vida, à frente da sociedade humana, à frente do ser humano. Eu não preciso nem me aprofundar muito sobre isso. Vivemos numa sociedade que valoriza mais o lucro, a propriedade privada, o dinheiro, o mercado, do que propriamente a vida humana. E esse não era o pensamento dos pais do liberalismo no século XVII e XVIII. Esse neoliberalismo que está diante dos nossos olhos, ele vai sempre seguir as regras do consenso de Washington, da década de 80. Quando nós vamos para o século XVII,
Vamos pegar lá o pai do liberalismo, John Locke. Ele é o pai do liberalismo político e social, né? O liberalismo político ele é importante dentro daquele contexto que ele vivia. Ele vivia dentro de um contexto de absolutismo monárquico, o poder absoluto do monarca, onde o poder era centralizado, a verdade do mundo também era centralizado no clero da Igreja Romana, e ele vai vir com a ideia aqui de liberalismo político, onde pessoas de pensamento diferente elas sentam e conversam, onde há uma pluralidade de ideias. Isso é importante, né? Tem pessoas que acham que a política ela não é importante. O brasileiro acha que discutir política não é importante, né? Porque política é do demônio, política tá aí mesmo para nos ferrar e tal. E as pessoas se esquecem que na sociedade existe diferenças, existe classes sociais, então tudo isso tem que ser representado, tudo isso tem que ser debatido, para que possamos o quê? Construir uma sociedade equilibrada. Então, senhores, o movimento liberal no século XVII com John Locke é um movimento que parte da sociedade para a economia, e não o contrário. Resumindo, sem o liberalismo social e político, não é possível pensar num liberalismo econômico. Porque o que acontece? No mundo que nós vivemos hoje, os valores têm sido invertidos. Por quê? Se coloca a economia em primeiro plano. Em último plano se coloca as questões sociais. O que vai acontecer? A pessoa ela pode até mesmo prosperar economicamente, financeiramente, a nação pode ter um crescimento econômico, isso pode resultar na pessoa ter um bom emprego, ter um bom salário, ter a capacidade de adquirir bens, ter imóveis, mas ela vai morar numa nação caótica. Ela vai morar numa nação caótica. E morar numa nação caótica vai impactar a nossa qualidade de vida. Então, nós temos que nos preocupar com as questões sociais em primeiro ponto. A questão econômica, vou pegar aqui a frase do Adam Smith, nenhuma nação pode florescer e ser feliz, ou seja, prosperar, ter qualidade de vida, enquanto a maior parte do seu povo é composta de pobres e miseráveis. Então, senhores, o caos impactar na nossa qualidade de vida pode ser resumido ou entendido como uma bala perdida, como um assalto à mão armada, como uma cracolândia, como, enfim, uma guerra urbana do crime organizado. Pode ser entendido de várias situações. Moradores de rua, ali, enfim, ali na mendicância. Então, senhores, o neoliberalismo hoje ele vai representar essa distorção do liberalismo clássico. E muitos que vão ser doutrinados nesse viés, eles vão ver que eles vão tentar legitimar a economia ser algo soberano. Ou seja, você partir do princípio da economia, não do princípio da sociedade, da política, para a economia. E aí eles vão ver todos esses problemas sociais se agigantando, ou seja, se você tem pobres, você vai aumentar o número de pobres, você vai explodir a pobreza. Se você tem miséria, você vai aumentar a miséria, tudo por causa de dogmas do mercado. Então muitos vão chegar à seguinte conclusão. Quer saber? Arma a população. Dá arma para as pessoas. Só assim a gente vai ter uma nação que se livre do caos, do mal. Ou seja, vão partir para uma mentalidade fascista. Isso é fascismo, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, o símbolo do fascismo é uma arma.
fascismo, antes dos estados unipartidários e totalitários, ele é precedido por mentalidades de violência, de melhoramento social através da violência. Porque não tem lógica você partir do princípio da economia e esquecer da sociedade. Não era isso que o Locke ele pensava. Vou repetir, o Locke ele partia da sociedade para a economia. O neoliberalismo faz o caminho contrário. Tanto a gente vê que esse liberalismo ele vai na contramão mesmo da época ali do século XVII na Europa, onde tem a realidade do absolutismo monárquico, do clero, da igreja romana, da nobreza, que as bases do liberalismo eles vão construir os pilares do iluminismo, que vai ser a força motora da Revolução Francesa, que vai ser calcado na ciência, na razão, no humanismo e no progresso. A Revolução Francesa ela vai trazer a sociedade moderna, né? Onde vai ser calcada na democracia, na ciência e no liberalismo. Então, senhores, o que nós precisamos entender é que, tanto na questão política como na questão social, elas são essenciais antes de você pensar na economia. Trazendo aqui para a nossa realidade brasileira, nós temos aqui uma trajetória histórica perversa de desigualdade, de injustiça e de racismo aqui no Brasil. Nós tivemos aqui 380 anos de escravidão que nos deixou um legado social de desigualdade. Nós temos, inclusive, a nossa economia ela sendo fundada, ela tendo uma fundamentação nessa escravidão. O nosso capitalismo ele é fundado a partir da escravidão. E vai deixar para nós outros hoje esse legado de injustiça, de desigualdade, de racismo. Um exemplo que eu vou dar aqui, vocês podem pesquisar aí, é que nesse período da pandemia nós tivemos aí aproximadamente 8 milhões de desempregados. Desses 8 milhões, 80% são negros, ou afrodescendentes. Aí quando você vai partir para a questão carcerária, você vê também algo nessa proporção, questão de assassinatos, questão de pobreza, de analfabetismo. Você vai ver sempre que a população negra ou afrodescendente é hegemônica quando se trata desses números, aí, desses dados, ainda que seja a maioria numérica, né? 53% da população brasileira é afrodescendente e é a segunda população maior negra, a segunda maior população negra do mundo, só perdemos para a Nigéria. E na questão política, ela é importante porque nós vivemos numa sociedade marcada também por diferenças culturais, religiosas, sociais. Enfim, nós vivemos numa sociedade marcada por diferenças. Então é necessário os diferentes sentarem e conversarem, trocarem ideia. Então isso em essência, ou até mesmo debate, isso em essência é política, no sentido de construirmos uma sociedade equilibrada, sem disparidade, sem injustiça, enfim, e isso é essencial. E não a imposição de um determinado grupo sobre todo mundo, que era o que acontecia no século XVII com o poder absoluto no monarca, a questão do clero da igreja romana e por aí vai. O fato é, senhores, que o neoliberalismo financeiro perverso e corrupto, ele vai produzir um empobrecimento da população, seja ele ético-moral, seja intelectual, seja social. Mas ele também vai produzir a desvalorização da moeda e o desemprego. Tudo isso está ligado ao neoliberalismo financeiro perverso e corrupto que coloca a economia acima da sociedade, acima da política e acima das pessoas. O resultado disso é que vamos construir uma sociedade caótica.
Aí a gente vai pegar aqui a questão do caos ético-moral, caos, a questão ética que vem do grego de ethos e a questão de moral que vem do latim mores. A gente vai ver, a gente vai evidenciar corrupção nas relações aqui no Brasil. Valores vão ser trocados. A gente vai ver que, inclusive isso vai para a nossa cultura também. Quando a gente imagina aqui uma grande metrópole como o Rio de Janeiro, nós podemos evidenciar isso perfeitamente. Valores trocados, ou seja, a honestidade vai ser trocada pela desonestidade, a transparência pela falta de transparência, a solidariedade pela falta de solidariedade, o respeito pela falta de respeito e por aí vai. Então isso vai ser a nossa cultura, né? Nós vamos produzir uma sociedade caótica, porque, como eu falei, esse neoliberalismo ele é corrupto, ele é perverso. E quando nós falamos de corrupção no Brasil, o brasileiro médio ele entende que corrupção está apenas no Estado e na política dos poderes do Estado, né? Só que ali é um bode expiatório, senhores. Ali é um bode expiatório porque a real corrupção ou o real problema do Brasil se chama desigualdade social. Isso tem ajudado a construir uma nação caótica. E digo mais, o Brasil não é o país mais corrupto do mundo e nem o menos corrupto. Ele está na média mundial. Se não muito me engano, na questão de transparência, tem um site internacional de transparência. O Brasil está ali na posição 94. Ele está na média. Ele não é o país mais corrupto do mundo, mas também ele não é o menos corrupto. Agora, quando se tratamos de desigualdade social, de mobilidade, o Brasil ocupa a segunda posição. É só você estudar um estudo da OCDE chamado Elevador Social Quebrado, em que o Brasil só perde para a Colômbia. A Colômbia é a nação com a pior mobilidade social em 30 pesquisado, e o Brasil é o segundo. E um pobre, para chegar na classe média, por exemplo, levaria 9 gerações, segundo esse estudo. Então, senhores, todo esse empobrecimento ético e moral, intelectual e social, que tem se acentuado muito nos nossos tempos, tem a ver com o neoliberalismo. A questão intelectual. O que acontece? A população, por haver essa questão neoliberal de corte de gastos, de austeridade, isso tem impactado a qualidade da educação, ou ao menos o interesse das pessoas pelos livros. Hoje as pessoas não querem ler livros, elas querem ficar na internet, no YouTube, ouvindo besterol. Só você vê os canais de YouTube que tem mais inscritos, são canais de puro besterol, de pura alienação, e isso tem trazido para as pessoas individualmente uma falta de consciência social, uma falta de consciência política. Muita gente acha que política é do demônio, que política não tem que se discutir, que esse negócio de política não tem o menor sentido. Para você ver o grau de ignorância e de alienação. Falta de consciência histórica, o povo que não conhece a própria história não tem interesse em conhecer, não tem, por isso que o professor aqui é desrespeitado, o professor aqui não tem respeito nenhum, até pelo plano de carreira do professor. O professor aqui no Brasil ganha mal, e as pessoas acham que pode construir uma nação minimamente digna na base de não se valorizar os professores, os mestres, e enfim, todo esse caos que nós estamos vivendo aí evidencia que não é possível. Pessoas que não entendem rigorosamente nada de economia, também não se interessam em aprender também. Então, o que acontece? Tudo isso causa nas pessoas falta de compreensão de quê? Da realidade, senhores. As pessoas não vão compreender a realidade. E tudo que elas não compreendem, hoje, estou falando hoje, no sentido hoje, o que elas fazem? Elas vão jogar para o plano místico ou para o plano das teorias conspiratórias. Então as pessoas vão tentar explicar toda a crise que o país vive, todas as diferenças que existem na sociedade, todas as incertezas. Elas vão jogar para o plano místico, elas vão ser místicas, elas vão praticar uma espiritualidade desprovida de intelecto.
e outras vão ser capturadas por teorias conspiratórias, sem comprovação, sem pesquisa, vão enxergar a realidade e a partir dali vão criar o quê? Teorias. E para fechar aqui, o caos social, que a gente evidencia ainda mais agora em tempos de pandemia, que a gente vê são as falências, o desemprego, o custo de vida alto, o aumento da desigualdade, a explosão da pobreza, a falência do Estado e o aumento da violência. Isso aqui a gente vê no Rio de Janeiro, falência do Estado. O Estado é incapaz de resolver problemas de violência, enfim, de vários problemas, criminalidade, enfim, vários problemas que a sociedade tem, não necessariamente resolver com violência, tá, senhores? Resolvendo com educação, com emprego, geração de emprego, com moradia digna. Tudo isso aqui, senhores, está na nossa economia e tem nome. Se chama tripé macroeconômico. O tripé macroeconômico, senhores, ele é sintetizado, ele é resumido por superávit primário, metas de inflação e câmbio flutuante. Então a ideia do superávit primário, eles partem da ideia que o Estado só pode fazer algum investimento social se tiver um superávit primário, ou seja, se tiver um lucro, se tiver um excedente o Estado tem as suas, tem o seu orçamento, tem as suas dívidas e ele tem que honrar as dívidas, tem que honrar ali as dívidas. E o que sobrar disso é que ele vai poder fazer o investimento. Isso vai reduzir muito a capacidade do Estado investir na sua população, no seu território e na sua indústria. Então eles vão vir com esse papo aí que vocês vão ouvir muito, teto de gastos. Isso é uma falsa responsabilidade fiscal que vem acompanhado de quê? De dogmas de cortes de gastos públicos e sociais. Né? Os senhores sabem que qualquer coisa que vocês têm, que nós temos que investir, né? Se a gente tem uma casa, a gente tem que investir na casa, porque senão ela vai cair em cima da gente. Se a gente tem um carro, a gente vai ter que investir no carro. Se nós temos filhos, nós temos que investir nos filhos. Mas o Brasil, ele quer prosperar e ser feliz, contrariando lá a ideia do Adam Smith, cortando investimento na sua população. Investimentos públicos e sociais em um país que tem 380 anos de escravidão e que com isso construiu uma desigualdade social, histórica, brutal, não resolvida. O Brasil é o país que precisa, sim, de investimentos públicos e sociais. O pior é que esses cortes de investimento na população é para sustentar uma dívida pública impagável, né? Ou seja, é para sustentar a tal da dívida pública que, se os senhores forem analisar, se trata de pagamento de juros para banqueiro, ou seja, a nação vai disponibilizar quase a metade do seu orçamento para pagar, para enriquecer banqueiro, pagar juros a banqueiro, e com isso a nossa economia não cresce, não se desenvolve, não há geração de empregos, e a população se deteriora, senhores. A população se deteriora. Não vai haver investimento em educação, não vai haver investimento em moradias dignas, em geração de emprego, e a gente vai ver o caos se instaurar na nossa nação. Outra parte importante do tripé macroeconômico são as metas de inflação. O que significa isso, senhores? O governo, ele tem um outro dogma. Ele acredita que pode controlar a inflação através de juros altos. Daí vem a questão dos nossos juros serem os maiores do mundo. Por acreditar que a nossa inflação, ela é uma inflação de demanda. Ou seja, quando as pessoas começam a consumir demais, aí o governo ele aumenta os juros para as pessoas pararem de consumir. Bom, eles nunca vão entender a questão, eles não vão querer focar nunca na questão do custo e da estrutura. Isso sim é a nossa verdadeira inflação. Com essa política aí de juros altos, isso inviabiliza a nossa economia, o nosso crescimento econômico e o consumo, porque as pessoas vão estar endividadas no cartão de crédito
né? As famílias vão estar endividadas, vai diminuir o consumo. O empresariado, os pequenos e médios empreendedores, eles não vão querer contrair empréstimos com os bancos com esses juros altos. Então a economia ela vai travar, não vai ter crescimento econômico, senhores. E isso, senhores, inviabiliza a nossa economia. Não só satisfeito com isso, além disso, o governo vai e faz o enxugamento do caixa dos bancos. Por quê? Porque já que os bancos não conseguem emprestar esse dinheiro que eles têm estocado lá com esses juros altos, né? As famílias endividadas, no cheque especial, no cartão de crédito, o empresariado não contraindo empréstimo com os bancos porque os juros é alto, ou seja, ele contrairia empréstimo para investir na produção e gerar mais emprego. Como os bancos não conseguem emprestar todo esse dinheiro que está estocado, o governo vai lá e pega esse dinheiro, enxuga o caixa dos bancos a esses juros altos, e essa dívida ela é transformada ela é vendida para instituições financeiras que transformam isso em títulos e joga no mercado financeiro e vira títulos da dívida. E isso que é, de fato, a nossa dívida pública. Tem a ver com esse mecanismo que o governo controla a nossa inflação através de elevação de juros. Eles nunca, por exemplo, vão focar na questão, como eu falei anteriormente, de custo e de estrutura. Por exemplo, com a desvalorização da moeda, muita coisa que o Brasil importa muita coisa, se torna mais caro. E isso é repassado para a população, né? Que tudo lá fora você tem que pagar em dólar. E como a nossa moeda se desvaloriza frente ao dólar, as coisas se tornam mais caras. E falta de estrutura também. Ou seja, o tripé macroeconômico ele impede você de investir na estrutura do território nacional. Ou seja, não temos ferrovias, portos, aeroportos, refinarias com tecnologia para refinar o nosso petróleo e por aí vai, senhores. A falta de estrutura, ela causa sim um impacto no preço dos produtos, assim como o custo, que tem a ver com o que eu vou explicar mais à frente, que é o câmbio flutuante. Ou seja, a nossa moeda desvaloriza as matérias-primas, coisas que importamos, o preço se torna mais caro porque a nossa moeda simplesmente ela se desvalorizou. E o último ponto aqui do tripé é o câmbio flutuante. O que significa isso, senhores? Significa que a nossa moeda está ligada ao dólar do dia. Do dia. E o dólar do dia, ele fica ao gosto do mercado. Então, por exemplo, se o presidente fala que vai privatizar, né, enfim, a moeda se valoriza, a bolsa sobe, ou seja, o mercado fica alegre. Se o presidente fala que vai dar o Bolsa Família, né, aí as ações caem e o mercado fica triste, isso tem impacto na desvalorização da nossa moeda. Então, é a mesma coisa se acontecer uma crise em qualquer lugar do mundo, né, os investidores eles retiram seus dólares do país, ou seja, uma economia muito valorizada é uma economia que tem muito investimento em dólar, né? E no caso do Brasil, não é o dólar que entra aqui não é para investir em produção, é para investir em rentismo. A nossa economia é uma economia fundamentada no agronegócio e no rentismo, ou seja, o investidor põe aqui, o aplicador ele põe aqui para que através desses juros altos o seu dólar ele tenha ganhos, né? Ele tenha lucros extraordinários, né? Mas quando o mercado entende que não está sendo seguido os dogmas do próprio mercado ou o mundo está atravessando alguma insegurança, eles vão retirar o dinheiro desses países e vão aplicar em locais mais seguros e rentosos, né? Então a nossa moeda ela é ligada ao dólar do dia, e o dólar do dia ele fica ao gosto, ao sabor do mercado. Entendeu, senhores? Então,
Se há uma fuga de dólares do país, porque é a moeda do comércio mundial, vai haver uma desvalorização da moeda local. E isso vai ter impacto na população, porque vai ter impacto no dia a dia da população, porque o país importa muita coisa. E muita coisa paga em dólar. Com isso, o custo sobe, o custo de vida sobe. Então, senhores, esses 3 pontos do tripé macroeconômico inviabiliza investimentos na população, no território e na nossa indústria. Tudo isso vai gerar o quê? Uma nação caótica, do caos. Você vai ter um povo cada vez mais deteriorado, precarizado, um povo ignorante, um povo vulnerável ao misticismo, vulnerável às teorias conspiratórias, um povo violento, um povo em que empobrece na questão dos valores éticos e morais, empobrece intelectualmente, empobrece financeiramente, socialmente. Você não vai ter investimentos na sua infraestrutura do seu país, como rodovias, portos, aeroportos, enfim, indústrias, refinarias. Você não vai ter investimento na sua indústria, e isso vai explicar a nossa nação caótica. E, infelizmente, muitas pessoas não têm a humildade de querer entender esse cenário e querem trazer explicações. Ou seja, eles não entendem a realidade, e aqui o canal é diferente, o canal aqui é para trazer discussões com fundamentações, e as pessoas elas querem jogar tudo para o plano místico ou para o plano de teorias conspiratórias sem nenhuma fundamentação histórica, sem embasamento de livros, e assim caminha o Brasil. Senhores, vamos continuar aí com a nossa comunidade do conhecimento e que você possa aí colocar os comentários aí. Tamo junto.